voltar aqui para as características da Lua. Eu lembro assim quando eu descobri a minha Lua em Escorpião. Gente, foi maravilhoso para mim, eu entendi muito de mim. E tem mulheres que falam assim, cara, o Escorpião é terrível. Gente, se você usar o lado bom de uma Lua Escorpião, é muito bom. Muito mágico. É muito profundo. Você, que nem você falou, você pega o negativo e transforma. E usa aquele positivo. Então, por que eu tô falando isso? Pra gente falar um pouquinho da Lua, tipo uma Lua em peixes, uma Lua em aquário. Agora a Paula vai estar falando essas características. Então, assim, a Lua é importante, como eu estava colocando, assim, dentre todas as características dela, ela está muito ligada à nutrição emocional, que nós chamamos, né? Então, assim, essa questão das emoções ligadas à Lua é que a Lua está muito ligada à nossa sensação de preenchimento emocional. Quando nós não conhecemos as necessidades da Lua, nós sentimos uma carência enorme. E ao conhecer o signo da Lua, a gente começa a ter uns insights assim, do que nos traria essa nutrição emocional. Então, cada Lua, por exemplo, a Lua Escorpião é um signo da magia. É um signo das emoções profundas, das crises, das turbulências. Então é um signo que não se contenta com a superfície. Ele tem que mergulhar, assim. Se ele é um lago muito tranquilo, assim, ele olha, não, ele fala... Ele tem facilidade de mergulhar, tem facilidade, né? O que para todo mundo causa arrepio e calafrio, o Escorpião encara sangue frio, né? Para ele é uma catástrofe, para ele é um movimento assim, de renovação, de fortalecimento. Toda vez que ele vai mergulhar e se deparar com uma coisa difícil, pesada, para ele é um autoconhecimento, para ele é um fortalecimento, e isso gera essa conexão. Então, aí a dica assim, de nutrição emocional para o Escorpião é ele lidar com magia, com a parte esotérica, a parte do yoga, a parte psicológica, tudo que mexa com o interior. Ou até um cirurgião, quer dizer, vai para milhões, assim, porque aí não é só, é a questão das emoções, mas tá ligado a tudo que você abre para ver o que tem dentro. E tu me falou que tem a ver assim, com os elementos, tipo Lua em peixes, Lua em câncer. Exatamente, pra gente compreender melhor assim, essa questão de nutrição, os 4 elementos são muito mais fáceis da gente poder entender o que nutriria cada signo, porque os elementos são características da natureza que nos formam. Então nós somos formados por esses 4 elementos. Então nós temos o fogo, a terra, o ar e a água, que dão origem aos 12 signos. Então nós temos 12 signos no zodíaco, sendo que 3 signos para cada elemento. É uma família, né? O elemento é como se fosse o sobrenome daqueles signos. Então na água a gente tem Câncer, Escorpião e Peixes. Quais vão ser as características? Que possuem características diversas entre si, porém com algo familiar, o sobrenome deles é elemento água. E o que é o elemento água? O elemento água é o elemento das emoções. É o elemento do sentimento, da sensibilidade, da intuição, de lidar com o invisível. Então são pessoas que têm uma intuição, feeling assim, que é absurdo. Então elas não vão acreditar no que o visual está mostrando, a embalagem, elas têm o tempo todo essa conexão com o profundo. Isso, no lado bom, maravilhoso. Se for bem canalizado, bem canalizado, isso é muito importante. Trabalhado, né? Trabalhado, que aí são os intuitivos, aí a pessoa vai ser psicóloga, ela vai ser terapeuta, ela vai lidar com as emoções, ela vai acolher, porque a empatia vem da água. Né? A educação dos pais. Nossa! Né? Assim, saber amparar aquela criança, às vezes, que está super intuitiva. Olha, eu vou te falar, a água é um elemento assim que os seres que nasceram com muita água nesse planeta, eles estão fora, é o que a gente chama hoje em dia dessas crianças índigo, crianças cristais, são seres que estão fora do seu habitat natural, né? Porque o elemento água é como se eles viessem de uma dimensão tão sensível, tão assim, tanta pureza. Aí eles caem num planeta que a gente chama de planeta Terra, embora seja de muita água, mas nosso planeta é Terra pelas características mesmo. E o elemento água, ele fica muito agredido pelos valores que a gente tem aqui hoje em dia. É chocante. É muito chocante. Então eles criam uma redoma. Então são aquelas pessoas que vivem quase um autismo emocional, assim, para não serem feridas. Então isso é o normal, em relacionamentos, em relações pessoais, elas se protegem
E você olha e fala, essa pessoa é alheia. Não, não é alheia, Não. ela está se protegendo. Porque a gente Porque ela está tão conectada. tão né? conectada que ela sabe que a hora que ela se abrir, ela não aguenta. Porque o mundo é muito cruel nesse nível de E aí, de exposição. isso que a Paula tá falando, da importância de ter essas ferramentas. Por exemplo, os pais que podem fazer o mapa dos filhos para entender e ajudar. Quais são as ferramentas dele? Vai se conhecendo e vai aprender a lidar com as emoções. Porque se você tem um filho que tem muita fortalecer para saber lidar nesse mundo. Exatamente. Né? Você forçar essa pessoa a se tornar um ser materialista, calculista, que vai lutar, que vai... Ele pode até fazer tudo isso por outras vias. Ele tem que ter uma educação mais ligada à sensibilidade, à música, à poesia, um lado mais sensível. Então é toda uma natureza, assim, de uma delicadeza que essas pessoas precisam, que se elas forem massacradas por valores assim, dessa sociedade mais selvagem que a gente vive hoje, vão ser seres que aí caem para o lado negativo da água, que é a fuga, são as drogas, é a autodestruição, é um fanatismo religioso, ou seja, tudo aquilo que te cria um caminho para fugir. Né? Então a gente vai encontrar muitas pessoas, às vezes, que teriam todo um potencial magnífico de sensibilidade e caíram para o outro lado por não terem tido formas para expressar. O elemento fogo, por exemplo, o elemento totalmente oposto à água. Né? Fogo, Áries, Leão e Sagitário. Que são, o fogo é o elemento das explosões, exatamente o oposto da água, que é o elemento mais extrovertido de todos, é o elemento que brilha pela própria natureza, né? Pela própria ideia do fogo, é aquele que ilumina. Então as pessoas de fogo, elas vêm para iluminar, o que ainda ninguém teve coragem de iluminar. Então é o elemento da consciência, é o elemento assim que acende a luz, que vai abrir caminhos. O que acontece? O fogo, ele é muito competitivo. Então, assim, a nutrição para uma lua em fogo, ela tem que ter sempre algum elemento na vida dela ligado à competitividade. Então, o que estimula essa pessoa ficar muito sem... ela precisa de provocação. Ela provoca e é provocada. Então, isso faz com que ela tenha razão para viver. Se ela não for provocada e nem provocar, aí ela tem que fazer o quê? Ela tem que pegar o carro dela e sair a 150 por hora, porque ela tem que se provocar, ela tem que correr risco. Então, a questão dela é lidar com situações onde ela possa ter adrenalina. Sabe que interessante isso que você está falando? Porque aí a gente vê como não existe certo, que é, ai meu Deus, a gente está num mundo que compete. Gente, às vezes é saudável. É saudável. Desde que seja uma competição saudável. Claro, exatamente. É tudo uma questão de você falar assim, ó, tem pessoas do elemento fogo, você vai falar para elas, vamos meditar e ficar em silêncio. Para elas não faz sentido, vai ser contra a natureza. Então, para elas meditar, de repente, é saltar de asa delta. A gente falou, então, da lua com o elemento água, né, que é peixes, escorpião e câncer. Falamos da lua com o elemento fogo, que é Sagitário, Áries e... Sagitário, Áries e Leão. E agora vamos falar do terra. Do terra. O elemento terra já ele faz a antítese do fogo, né? Enquanto o fogo é essa explosão de aventura, terra é a segurança. A terra, ele tem que ter tudo controlado, previsível, tudo certinho, né? Então o elemento terra é aquele que o que vai nutrir uma pessoa de lua em terra. Ela tem um controle de que as coisas estão no lugar, de que ela pode organizar a vida de uma forma previsível, seja palpável. A terra é concreta, material, né? A terra, se você falar para ela qual a sua opinião, ela tem que provar, ela é muito sensorial. Então, assim, ela tem que tocar, sentir o gosto, olhar, não é uma ideia, né? Não é algo assim efêmero, é tudo muito concreto. Então a terra, ela tem muita dificuldade em lidar com o abstrato, com as pessoas muito vagas, ou com situações de vida que não deixam garantia. Então são pessoas muito exigentes também, emocionalmente muito exigentes, se cobram muito, porque elas precisam tudo assim, ter uma garantia, ter uma certeza de que você vai cumprir o que prometeu, e é um elemento muito fiel. Lembrando assim, que o elemento terra é Virgem, Touro e Capricórnio. Então é um elemento assim que, quando é ligado à natureza da Lua, essas pessoas se tornam... a Lua, vamos entender assim, que a Lua é o nosso lado bebê, é o nosso lado mais sensível, mais às vezes carente, mais manhoso. Só que o terra é o elemento mais adulto dos quatro.
É o elemento que teve que amadurecer, querendo ou não, muito cedo. Então, o elemento terra, quando a lua está no elemento terra, a tendência é que essas pessoas tenham amadurecido antes do tempo. Então, que elas carreguem um peso nas costas de serem as responsáveis pelo mundo à volta delas. Então, são aquelas pessoas de um nível de responsabilidade massacrante, que não se permitem, às vezes, chorar, ou se emocionar, ou fraquejar. Para a terra, qualquer fraqueza, qualquer lágrima é associado a fracasso. Então, é como se elas tivessem aprendido que fraquejou, você vai fracassar e você não vai ser aceito. Então, para que elas sejam aceitas, elas aprendem inconscientemente, porque a lua, é bom lembrar, é inconsciente. Ou diria, subconsciente. A lua em Capricórnio, por exemplo, a gente brinca que ela tem uma frase que diz assim, a mãe lua em Capricórnio, né? Eu não estou criando crianças porque eu estou formando adultos. Então, assim, isso é uma coisa assim, de exigir às vezes da criança, que fala assim, não, ela não vai poder ser tão criança. Não seja criança, vai fazer mãe, chorar, né? Porque me interessa mais saber que você foi um adulto bem formado, né? Então, formação é uma coisa de terra, né? Tudo que dá forma, que dá estrutura. E, então, ao mesmo tempo, são pessoas de um nível de responsabilidade, de maturidade invejáveis. Então, o terra é um elemento que, em geral, ele muito jovem, ele tem uma maturidade distorcida, que fica um pouco fake, e quando ele vai amadurecendo, ele vai se aceitando, ele vai descobrindo as suas fraquezas, aí ele mesmo vai aprendendo a liberar esse choro, essa emoção, a fazer essa viagem, e aí ele se torna mais tolerante com ele mesmo. A lua em Touro tem Vênus, não tem? A lua em Touro, Touro é um signo regido, Touro é um signo que dos três de terra é o mais, assim, diria assim, equilibrado nesse sentido por conta de Vênus, né? Porque é um signo muito amoroso. A lua tem a ver com Vênus? Não. Porque Vênus é um outro planeta feminino, né? Então são os dois arquétipos femininos, é a ligação. São os dois arquétipos femininos, que Lua é o arquétipo feminino que fala da mãe e Vênus é o arquétipo feminino que fala da vaidade, da sensualidade. E o Touro é o signo mais sensorial dos três, então é aquele que mais expressa sem tanta censura a sua sensualidade. Então ele já não tem tanta trava para expressar, mas vai ter no sentido de carregar o peso, assim, de se sentir responsável. Isso é inerente aos três. Agora, é o que mais vai lidar bem com o afeto. Então, assim, o Capricórnio, ele é muito afetuoso por ser regido por Vênus. Já o Capricórnio é muito fechado, muito, é o que é mais árido, assim, emocionalmente, e o Virgem é o mais crítico. Então, assim, ele usa muito a crítica para se defender. Então, sabe, quanto mais o virginiano critica, mais ele está interessado na situação, porque a forma que ele tem de se mostrar interessado ou preocupado é apontando o defeito, que é o que ele sabe fazer, é lidar com as minúcias, é lidar com as pequenas coisas.